Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação, nós falávamos dos dois braços da cruz. Dedicamos essa primeira meditação, sobretudo ao primeiro braço, que é a cruz passiva. Aquela cruz que a vida traz, que Deus nos oferece, nos dá, e que é preciso abraçar, sabendo que não é com raciocínios baratos que nós vamos compreender essa cruz, mas é com um grande ato de fé e um grande ato de amor. Agora vamos pensar um pouco no segundo braço da cruz. Dele Cristo nos fala de uma maneira explícita, quando diz. É interessante saber quando foi que disse isso. Cristo anunciou, durante a sua vida pública, junto com os apóstolos, pelo menos por 3 vezes, anunciou que ia padecer muito, sofrer muito, até com detalhes. O Filho do Homem será cuspido, será rejeitado, será morto. E os apóstolos não entendiam, não entrava na cabeça deles que Jesus pudesse ser maltratado assim, como ele anunciava. Tanto chocava que a primeira vez em que Jesus começou a manifestar que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, seria morto e ressuscitaria ao 3º dia. E diz o Evangelho, Pedro é o apóstolo espontâneo. Pedro não sabe segurar a língua. O que sente, imediatamente a língua começa a se mexer. Mas ele começou a interpelá-lo e protestar nestes termos. Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Bom, você e eu não podemos duvidar que é um ato de carinho. Pedro ficou horrorizado, que o próprio Jesus dizia, terei que sofrer muito e padecer nas mãos dessa gente. E Pedro diz, nem falar, nada disso. E qual foi a reação de Jesus? Olha, a reação de Jesus não foi dizer, obrigado, Pedro, pela tua preocupação. Foi o contrário. Quer dizer, Jesus não anda com meias palavras e sentimentalismos espirituais. Que falou Jesus? Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe, afasta-te, Satanás. Oba! Quer dizer, ele tinha carinho, não queria que Jesus sofresse, e Jesus disse, Satanás, fora daqui. Vá de retro, vai para trás. Satanás, literalmente. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Isso nos faz refletir. Quer dizer, que o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, diga, se você se revolta contra a cruz,
contra a ideia da cruz, você está fazendo o jogo do diabo. O diabo odeia a cruz. Odeia. Ele foi pisado e esmagado por meio da cruz de Cristo, onde Jesus assumiu todos os pecados, crimes e monstruosidades dos seres humanos, pisou neles e os purificou, como diz o livro do Apocalipse, os lavou no seu sangue. Jesus queria dar a vida. Que coisa diferente fazemos nós. Queria dar a vida pela nossa salvação. Queria dar a vida por nós. Quando um cristão consegue entender Cristo e amar a Cristo, entende que dar a vida é a coisa maior que uma pessoa pode fazer. O amor mais claro é esse, dar. Dar a vida para. Dar a vida para o bem de. Para o bem dos que estão perto, dos que estão longe. Em seguida, acabando de dizer essas palavras duras a Pedro, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Costumam traduzir a maior parte das Bíblias, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser guardar a sua vida, a perderá. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la. Essa cruz voluntária é doação. E dar é sempre dar algo de nós mesmos. E é bom que agora, nesse tempo de Quaresma, que é tempo de mortificação, de amor à cruz, de penitência, nós nos perguntemos: que coisas minhas eu não dou? Que coisas minhas, meu tempo, meus gostos, minha comodidade, minhas preferências, meus vícios, que coisas minhas eu não dou. Não estou renunciando a elas. Porque, olha, todo católico mais ou menos fervoroso, quando chega a Quaresma, costuma pensar em alguma penitência, algum sacrifício que quer oferecer a Deus. Quer dizer, é normal que as pessoas digam: bom, eu para essa Quaresma escolhi não comer doce, ou escolhi não beber álcool, ou escolhi... Está muito bem, se quer fazer, faça isso, não? Mas não seria, às vezes, muito melhor dizer: escolhi não dizer nenhuma coisa negativa lá em casa. E as coisas negativas podem ser gemidos sobre a situação do mundo. Como está mal o mundo, que coisa horrível. E não me meto aqui porque não fazemos política, graças a Deus, nem nunca faremos, mas certas coisas de autoridades, de não sei o que, não sei o que, gemendo e chorando, diríamos, pelos males do mundo. Não, é natural sofrer. Olha, eu estava lendo, já tinha lido num texto estrangeiro. Na França, cada 15 dias se fecha uma igreja. Cada 15 dias. Ou por estar esvaziada, o cristianismo está como que morrendo lá, ou pelas agressões que sofre, sobretudo, dos radicais islâmicos, porque foi queimada, porque foi atacada violentamente, porque
fazemos nós diante disso? Rezamos? Sentimos a chamada de Deus para nós sermos uma tocha acesa no meio da escuridão? Isso que estou dizendo agora é uma frase de São Paulo aos Filipenses. Aqueles primeiros cristãos, São Paulo dizia: vós tem que ser como uma tocha acesa num lugar escuro. Não pensar tanto em si mesmos, nas coisas pequenas, nas coisas mesquinhas. Você dedica tempo a fazer algo que ajude a difundir a fé católica? Ou nos limitamos às vezes a criticar esses padres, esses não sei o quê, esses não sei o qual? Fazemos algo de positivo. Somos uma luz neste mundo. Sacrificamos tempo que poderíamos dedicar ao nosso descanso, ao nosso lazer, a não fazer nada, para dá-lo. Negue-se a si mesmo. Diga não a uma coisa sua. É o que Cristo diz. Negue-se a si mesmo. Isso eu poderia guardar para mim. Essa manhã de domingo, esse tempo que me pediram para que eu desse catequese, podia reservar para mim. É um pedaço de mim, é algo meu. Então, negar-se a si mesmo é dizer, em vez de guardar, dou. Como lógico, não é para fazer tudo. Todo mundo tem que ter seu tempo de lazer, seu tempo de dedicação ao descanso, à cultura, etc, etc. Mas dar um pouco mais, nessa quaresma deveríamos pensar seriamente, não? O que é que poderia dar? Com quem poderia colaborar um pouco mais? Em que poderia colaborar um pouco mais? Há tantos meios hoje em dia de difundir a doutrina católica, a fé cristã. Olha, eu acho que temos que, e não estou saindo do tema, acho que nós, sem ufanismo, temos que dar graças a Deus por uma coisa que é uma realidade que os estrangeiros estão notando. O Brasil é um dos países do mundo, alguns já, talvez exagerando, dizem o único país do mundo em que a fé católica nas igrejas, nas paróquias, se nota que está viva, cresce. Há conversões de gente que se tinha afastado da igreja, da fé, está voltando. E é verdade, constantemente nós encontramos conversões. Há muitos católicos que estão sendo, hoje em dia, tochas que brilham no escuro. Pois vamos procurar ser nós uma dessas tochas, sacrificando, porque quem não sacrifica tempo, quem não sacrifica gostos, quem não sacrifica, não vai fazer. Negue-se a si mesmo. Eu convido a que pense um pouco nisso. Vamos lembrar agora uma imagem muito expressiva que utilizava São José Maria Escrivá. Quando vires uma pobre cruz de madeira, se você olha para trás, já tem aí, não? Só desprezível e sem valor e sem crucificado, não esqueças que essa cruz é a tua cruz, a de cada dia, a escondida, sem brilho e sem consolação, que está esperando o crucificado que lhe falta. Esse crucificado tens de ser tu. Às vezes nos impressionam muito as penitências extraordinárias, fora do comum, que sabemos que faziam os santos. Noites inteiras sem dormir, só rezando a noite inteira, jejuns violentos, coisas. Quando Deus pede isso, e todos os homens prudentes da igreja dizem
Não devemos fazer essas penitências extraordinárias sem consultar um orientador espiritual, porque se pode meter até o orgulho. Olha eu o que faço, olha eu que categoria. Eu sou como um Padre Pio. Puxa vida, aqui estou eu. Olha, é melhor que não seja nada, que seja, como dizem na minha terra, um dom ninguém, não, mas que faça a cruz de cada dia. Um pequeno serviço em casa, essas coisas que ninguém vai dizer como você é bom, como você é sacrificado, como você é fantástico. Não. E esse é o simbolismo da cruz de madeira. São José Maria Escrivão, fundador do Opus Dei, foi chamado por Deus a proclamar pelo mundo inteiro que se pode viver a santidade nas coisas comuns de cada dia, no cotidiano, nisso que não chama atenção, que não é clamoroso, que não tem toques de trombeta, que ninguém vai admirar porque nem se dá conta, que se vive com toda naturalidade. Uma pessoa que se sente mal, com dor de cabeça, e faz o esforço de ficar em casa sorrindo, o pessoal não vai saber, talvez só Deus sabe que naquele dia lhe custou sorrir. Muito, mas sorriu. E essa mortificação pode ser 10 vezes ou 100 vezes mais valiosa oferecida a Deus do que um jejum de 3 dias sem comer praticamente nada, a pão e água. Você imagino que sabe que esse símbolo da cruz de madeira não é próprio do Opus Dei. Por exemplo, todos os conventos de carmelitas têm esse tipo de cruz. Não, e é tradicional, já vem da Idade Média. Agora, a São José Maria, o fundador do Opus Dei, lhe custou muitos desgostos. Naquela época em que um grupo de católicos, infelizmente, se assanhava contra ele e contra o Opus Dei nascente que estava começando, diziam as maiores barbaridades. Que as pessoas do Opus Dei se crucificavam nessa cruz, que se penduravam nela. Olha, eu acho que pela graça e misericórdia de Deus jamais houve um membro do Opus Dei que fosse tão profundamente idiota como para pensar nisso, não? Quer dizer, que houve membros do Opus Dei idiotas, sem dúvida, quem sabe eu também, não? Entro nesse rol. Mas tão besta para fazer uma coisa dessas, jamais. Pois esses meninos, dirigidos por padres que tinham ciúmes no crescimento do Opus Dei, difundiam essas besteiras. E contam uma coisa, São José Maria diz, a cruz de madeira também foi motivo de escândalo. Primeiro, quem se escandalizou foi um santo sacerdote que tem muita verborreia, dizia. Depois o escândalo transcendeu e chegou a denúncia até o palácio episcopal. Denunciaram ao bispo. Com que pena, eu sozinho, na casa, naquele primeiro centro do Opus Dei, desarmei a pobre cruz escandalosa. A envolvi em papéis e, bem acondicionada, guardou-se na casa daquele nosso amigo, que era um sacerdote chamado o Padre Lino Vea Murguia, grande colaborador de São José Maria. E depois, na minha cidade de nascença e juventude, Barcelona, se repetiu a mesma história. Diziam que fazíamos cerimônias esquisitas. Bom, eu ainda não estava, era uma criança dessa época. Nem conhecia, nem sabia que existisse o Opus Dei. Mas, então, o que fez São José Maria? São José Maria era santo e tinha bom humor. Diz, olha, vamos substituir esta por uma cruz de madeira bem pequena.
Essa pequena eu a conheci mesmo. Estava lá, num centro dos mais antigos do Opus Dei, um apartamento pequeno. E é tão pequena que não cabe nenhuma criança recém-nascida. Então não vão dizer que nos crucificamos. Não poderão dizer porque não cabemos. Simplesmente não cabemos. Bom, mas agora o que interessa é o simbolismo. A cruz de cada dia. Ou concretizamos ou não vai dar. Então vamos pedir a São José Maria que nos ajude a concretizar um pouco. Porque senão não serve de nada. Fica só a coisa poética. É a cruz de cada dia, sem brilho, sem consolação, sem nada clamoroso. Então, vou ler os trechos de uma homilia de São José Maria sobre a penitência. Penitência é o cumprimento exato do horário que você marcou. Ainda que o corpo resista ou a mente pretenda evadir-se com sonhos quiméricos. Penitência é levantar na hora certa. E também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que para você é mais difícil ou custosa. Penitência está em saber harmonizar as tuas obrigações com Deus, com os outros e contigo mesmo, exigindo-te de modo que consigas encontrar o tempo de que cada coisa precisa. Esse esforço de ordem, de aproveitamento do tempo, para conseguir encaixar nos nossos dias tudo o que Deus quer de nós, tempo para Deus, tempo para a formação cristã, tempo para se dedicar à família, tempo para se dedicar aos filhos, tempo para colaborar em apostolados. Penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros, começando pelos teus. É atender com a maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os que padecem. É responder com paciência os maçantes e os inoportunos. Olha, eu aqui copiei uma citação de um livro antigo sobre São Francisco Xavier. São Francisco Xavier trabalhou na Índia, como sabem. Fez um grande apostolado na Índia. E ele fazia apostolado com os indianos e os portugueses de Goa. E os portugueses de Goa diziam dele: sempre tinha a boca cheia de riso e de graça de Deus. Como é bonito isso. Sempre tinha São Francisco, apesar de que passou muito mal às vezes, cheia de riso, de sorriso e de graça de Deus. A penitência consiste em suportar com bom humor as 1000 pequenas contrariedades do dia, em não abandonar a ocupação, ainda que no momento tenha passado o entusiasmo com que a começaste. Em perseverar, em comer com gratidão que te servem, sem importunar com caprichos. Bom, penitência para os pais e, em geral, para os que têm uma missão de governo ou educativa, é corrigir quando é preciso fazê-lo, de acordo com a natureza do erro e com as condições de quem precisar dessa ajuda, passando por cima de sentimentalismos. Quer dizer, às vezes custa dizer coisas, não? Sem ofender, mas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, mas que precisam para ajudá-las, começando pelos filhos. Bom, quer dizer, eu gostaria, vou terminar essa meditação daqui a um pouquinho, eu gostaria de que nós ficássemos com essa ideia clara. A principal penitência da Quaresma está nas pequenas coisas do meu dia a dia.
posso fazer alguma coisa extraordinária. Deus te abençoe. Mas não abandone essa procura de ter uma mudança nas pequenas coisas. Maneira de tratar a esposa, maneira de não retrucar, maneira de não mostrar mau humor, maneira de não demonstrar dor de barriga, com uma cara de mártir, etc, etc, etc. Oxalá saibas, diz um ponto do livro Forja, todos os dias e com generosidade sacrificar-te alegre e discretamente para servir e para tornar agradável a vida aos outros. Este modo de proceder é a verdadeira caridade de Jesus Cristo. Eu só terminaria com uma citação de que gosto muito. É de São Bernardo. É um sermão de São Bernardo para o começo da Quaresma. Falou do jejum, porque a característica da Quaresma sempre foi o jejum. Na Idade Média, o jejum era forte, era diário, não? Não o jejum total, lógico, mas apertavam. Mas que dizia São Bernardo, um monge? Jejuem os olhos de todo olhar curioso. Não seria bom esse jejum? Na época de São Bernardo, século XII, não existia o celular, graças a Deus. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. Havia outras coisas que eles deviam cuidar, de curiosidades. Mas essas monumentais perdas de tempo, com besteiras ou com ofensas de Deus no celular, aí tem uma mortificação de Quaresma muito importante. Jejuam os ouvidos, não atendendo a palavras vãs e a tudo aquilo que não for necessário. Jejue a língua da difamação, da crítica, das palavras inúteis. Jejue a mão de estar ociosa, da preguiça, e de todas as obras que não sejam necessárias. Mas jejue muito mais a própria alma dos vícios e pecados, e de impor a sua própria vontade e juízo aos demais. Porque sem esse jejum, todos os outros são reprovados por Deus. Aqui São Bernardo se mostra um pouco radical. Sem esse jejum, Deus não liga para os outros jejuns. Muito bem. Sempre, na vida cristã, o que se refere à caridade passa na frente de qualquer outra coisa. E tudo isso é caridade. Não criticar, não murmurar, não se deixar arrastar pela preguiça, servir, ajudar os outros, etc. Terminamos essa meditação e, como sempre, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. E há uma coisa que nos pode ajudar. Pedir a Nossa Senhora que nos ajude a imaginar um pouco como foi a maior parte da vida dela e da vida de Jesus. Pelo menos 30 anos, foi uma vida sem nenhuma coisa especial, um dia a dia aparentemente monótono, na minúscula cidade de Nazaré, com as ocupações normais de uma casa simples e modesta. E aí, entregando-se a isso, voltada Nossa Senhora como São José para o imenso amor que tinham a Jesus, eles alcançaram o maior grau de santidade de toda a história do cristianismo. Ninguém foi tão santo como Nossa Senhora. E depois dela, ninguém foi tão santo como São José. E que fizeram de extraordinário? Nada. Amar.
perguntar o que Deus esperava deles. E se perguntar a si mesmos, que mais posso dar de mim? Negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.